Vocês já sabem que eu estou aqui há dias produzindo a nossa playlist sobre o Sistema Único de Saúde, sobre saúde pública e os conhecimentos que eu adquiri como bioestatística fazendo doutorado em ciências da saúde. O tema de hoje ele faz link com todos os vídeos que eu vim trabalhando até agora. E vale a pena para você entender esse debate e eu ainda vou precisar assim, de costurar muita coisa entre saúde, luta de classes e essa crise que a gente está enfrentando da pandemia de coronavírus. Hoje eu explico sobre a taxa de letalidade. Lá no próximo vídeo terá um collab com a Nath Finanças e o Pedro Saliba do canal Posso Processar. E aí eu voltarei explicando o absurdo que é a ideia de fazer o isolamento vertical. Mas antes eu preciso que você entenda esse ponto de hoje. Roda a vinheta que a gente já volta. Doutora Drag! O presidente ele tem investido bastante energia para a gente sair de casa. E alguns empresários têm desfilado em carros luxuosos, em passeatas pelo país contra o fim do distanciamento social. E aí fica a pergunta, Dimitra, precisa mesmo ficar em casa? Vai morrer milhares ou milhões de pessoas? É preciso, gente, que vocês entendam que a conduta que a China fez com que os casos acabassem em 3 meses não pode mais ser aplicada, inclusive no Brasil, pois demoramos demais a parar o país. A China ela foi efetiva nisso e a tendência é que a gente não saia de casa nos próximos meses. Mas, Dimitra, por que morrerão muitas pessoas? E aí eu vou trazer para isso uma outra pergunta que sempre acompanha dessa primeira pergunta, né? As pessoas falam assim, mas se a taxa de letalidade é 1%, isso é muito? E aí a gente tem que pensar o seguinte, os modelos matemáticos, eles estimam que 80% da população nos Estados Unidos, esse é um modelo matemático, tem um link aqui, pode pegar o corona. Esses números, eles podem ser aproximados para o Brasil, que possui mais de 200 milhões de habitantes. Nos Estados Unidos são mais ou menos 300 milhões de habitantes, pouco mais de 300 milhões de habitantes. Pensem aqui comigo, aquela gripe comum, todos pegam sempre, existe uma imunidade ali, mas isso não é uma gripezinha como o Bolsonaro diz. Hoje, 27/3, que eu gravei o vídeo, os Estados Unidos já tem mais de 100 mil casos. E a curva lá só está subindo. Então, quem não entende sobre curva exponencial, já tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso. Eu vou deixar aqui no card para vocês. Veja só como funciona. A transmissão do corona ela é nova. E antes do primeiro caso, ninguém no mundo tinha sido infectado com esse vírus, certo? Isso significa que 100% da população tem potencial de ser infectada, simplesmente por não ter defesa alguma. E aí a gente precisa calcular. Se 80% da população se contaminar, lá nos Estados Unidos estimam, de acordo com as condições de acesso à saúde, número de leitos, que a taxa de letalidade será de 1%, em média. Significa que após abril, que é o pico da doença, até agosto poderão morrer até 2,2 milhões de americanos se o governo não fizer nada. Reforço, se o governo não fizer nada. No Brasil, a projeção é que tenhamos 1,4 milhões de mortos num cenário em que nada é feito. Reforçando, num cenário em que nada é feito. Num cenário de mitigação, esse número pode ser reduzido. Contenção, mitigação e supressão são medidas que são tomadas em casos como esse. O que significa esse termo então? Contenção é mais simples. Significa rastrear a doença, fazer o isolamento antes que se perca o controle dos infectados. Já a mitigação é quando ocorre a suspensão das aulas em escolas, o que a gente viu acontecer nas universidades, fecham-se restaurantes, cancelam-se eventos esportivos, shows e etc. É o que o Brasil está fazendo agora, ou estava até eu gravar e editar esse vídeo. Mas pelo modelo matemático, mesmo assim com a mitigação, haverá um grande número de mortes. A gente precisa combater isso e a gente tem que evitar sair de casa. Então olha só, a supressão ela é a medida mais radical e inclusive deveria ser a mais necessária no Brasil e, lógico, com apoio e amparo do governo, amparando as pessoas que são mais necessitadas. Por quê? Ela busca quebrar as cadeias de transmissão do vírus com distanciamento social total de toda a população. A China fez isso e isso seria o ideal para a gente. Tá, eu entendi. Mas por que vai morrer tanta gente se a taxa de letalidade é baixa? Você ainda não me explicou isso. Recapitulando.
aproximadamente 80% da população poderá ser infectada. E o corona, ele age de uma maneira que vamos precisar de leitos. O número de leitos não vai ser suficiente e o sistema de saúde vai entrar em colapso. A Covid, ela age de forma destrutiva no pulmão e por isso é necessário ter auxílio para respirar. Tendo baixo número de leitos, a letalidade fica alta, porque quem precisa de cuidados não vai ter. Isso aconteceu na Itália, a taxa de letalidade lá subiu para 10,5% hoje, 27 de março. Além do mais, os outros casos como traumatismo, infarto, AVCs, eles vão ficar sem leitos. Já pensou, se você é atropelado, precisa de leito e não tem? É desse cenário que estamos falando. Então, o que podemos fazer? Primeira coisa, parar o país e vocês ficarem em casa. Sabemos que o capitalismo não se importa com vidas e precisamos, inclusive, denunciar empresas irresponsáveis. Vou deixar aqui para vocês uma página chamada Corona Capitalismo para vocês ficarem de olho, que vai estar fazendo um trabalho muito bacana. E a gente tem que pensar que no Brasil desigual, sabemos que o povo vai sofrer mais e esses modelos matemáticos ainda não foram ajustados para as condições péssimas em que o brasileiro médio vive. Então é interessante a gente se informar, ser solidário, não estocar, não comprar remédio que ainda não sabemos se funcionam. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre hidrocloroquina, e se organizar para uma luta, gente. Vamos precisar de você. Essas informações eu tirei do canal lá do Átila Iamarino, é um doutor em virologia maravilhoso. Tirei dados da Johns Hopkins, também vai estar aqui para vocês. E reforço, são possibilidades que podemos combater ainda. Nos próximos vídeos, como eu falei, eu vou falar sobre hidrocloroquina, vou destrinchar sobre os termos, sobre como que funciona um estudo randomizado, prevalência, incidência, costurar com o que já venho desenvolvendo até o momento, que foi a série explicando para vocês sobre o SUS, o que é atenção primária, secundária, terciária, isso tudo já está aqui para vocês, mas agora a gente vai fazer a costura dentro desse contexto de corona. Então, não se esqueçam de se inscrever aqui, compartilhar com a galera, e no próximo vídeo tem collab com a Finat Finanças, como eu falei, com o Pedro Saliba, e depois eu vou retornar explicando o que é a estratégia de isolamento vertical. Isso é muito importante. Bolsonaro e Trump estão muito errados. Vocês viram aí prefeito da Itália pedindo desculpas, né, se arrependendo, porque essas estratégias elas não funcionam. Enfim, fiquem em casa, se cuidem e vamos continuar a nossa série aqui. Se os países adotarem medidas de supressão como as nossas, cedo, como a gente fez, a maior parte das vidas podem ser salvas. E pela comparação deles, o Brasil entra na categoria de países que não têm populações mais velhas, mas têm populações mais pobres, em grandes densidades e que têm mais complicações como diabetes e hipertensão, o que são mais motivos para a gente ter agido cedo. As recomendações do estudo e da equipe que orienta a OMS ainda é de manter as medidas de distanciamento e a gente ainda vai ter uma demanda por atendimento hospitalar maior do que a infraestrutura que a gente tem suporta. Só que com o que a gente fez até agora, a gente pode ter ganho tempo para aumentar essa infra e produzir o que mais a gente vai precisar daqui para frente, que é teste. Segundo essa nova análise, o aumento de leitos e as medidas de distanciamento que a Inglaterra, por exemplo, tomou, já podem ter sido suficientes para reduzir muito o número de vítimas de centenas de milhares para dezenas de milhares e para o país poder sair antes dessa etapa de mitigação. Como os ingleses vão saber se o que eles fizeram foi suficiente e quando eles podem retomar atividades? Com testes. E como nós vamos saber qual é o cenário brasileiro daqui para frente? Com testes também, só que tem uma outra comparação. Até o dia em que eu estou gravando esse vídeo, 26 de março, os nossos números de casos e de mortes estão crescendo num ritmo parecido com os números da Espanha no começo do surto deles, dobrando a cada 3 dias mais ou menos. E a Espanha já está num ponto onde eles não têm mais leitos hospitalares e devem passar por vários problemas que a Itália passou e até mais sérios, como você pode ver no noticiário, apesar de terem uma população menor. Só que como nós tomamos as medidas de distanciamento aqui, como fechar aglomerações, comércios e outros bem antes da Espanha, e a gente está mais ou menos 2 semanas atrás do surto, já que os nossos casos começaram aqui quase meio mês depois da Espanha, isso quer dizer que se até o começo da segunda semana de abril a gente não chegar no ponto onde a Espanha já está, foram as medidas que a gente tomou aqui que mudaram o cenário. O que ainda é olhar para o passado, como eu já expliquei em outros vídeos, e para a gente realmente saber o